linda, Deus abençoe você, que bom estarmos juntos. Para você, é claro, muita paz, muito amor, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, já está no ar o nosso programa Vida e Saúde, o programa que tem sempre essa marca registrada aí na sua vida, no seu coração, a união entre a ciência médica e a espiritualidade, a fé e a medicina caminhando juntos, é claro. E quem ganha com tudo isso? Eu e você. Por quê? Porque a gente vai conhecendo como funciona esse nosso corpo, o metabolismo, essa máquina, essa dádiva que Deus nos deu, chamado o corpo humano, a nossa própria vida. E vai conhecendo também aquelas doenças que tentam importunar, tirar o nosso sossego, a nossa paz, o nosso bem-estar. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde. Gente, olha quem está aqui hoje, né? Ele é cardiologista do Hospital Centro Médico de Campinas. Eu estou falando do doutor Otávio Rizzi Coelho. Aceitou o nosso convite e está aqui hoje para nos esclarecer tudo sobre o nosso coração. Vamos falar um pouquinho de infarto, vamos falar muito de infarto, vamos falar das doenças do coração, como funciona. E vamos falar também de um tema muito interessante, gente. Até que ponto as emoções, a alegria, a tristeza, o nervosismo, a raiva, o rancor, isso será que prejudica o nosso coração? Tudo isso a gente vai entender hoje com um especialista. Uma das maiores autoridades do planeta está aqui hoje, o doutor Otávio. E claro, o programa fica muito mais bonito quando você interage, quando você participa. E para participar é super fácil, basta você ligar 19 3871 9620, está aí o telefone na tela, 19 3871 9620. Se você preferir, temos o nosso e-mail, videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. É claro, a nossa equipe preparou uma matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo, é claro, para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Otávio sobre o coração e suas emoções. Vamos à matéria. As experiências, quando geram muita emoção, afetam diretamente o coração. A raiva, por exemplo, pode contribuir para o aparecimento das doenças cardiovasculares. Ela vai mostrar, às vezes, o que está escondido. Então, a pessoa, às vezes, tem um estresse emocional muito grande. Uma separação, uma perda de um ente querido. E ela já está assim, tem uma lesão grave no coração, mas que ela não sabia ainda. Esse estresse emocional, esse aumento da pressão e da frequência cardíaca era o que faltava para isso aparecer. E às vezes isso pode aparecer de uma forma grave, como um infarto, uma parada cardíaca. Para este cardiologista, o estresse do dia a dia, cada vez mais presente nos grandes centros urbanos, também é um agravante. Hoje a doença está incidindo cardíaca nas pessoas mais novas, pessoas de 30, 40 anos, por causa do estilo de vida. Cigarro, anticoncepcional, o estresse do dia a dia. Existem doenças, que nem miocardiopatia induzida por estresse, que acomete principalmente mulher, que tem total relação com a parte emocional, com a parte de estímulo simpático que a gente chama cardíaco. Então a pessoa passa um estresse muito grande, ela sente dor torácica, ela tem alteração de infarto, ela tem alteração no coração do infarto, ela tem um risco pequeno, mas tem o risco de até ter uma morte súbita. E o relação é direto com o estresse emocional. Além das emoções, outros fatores podem contribuir para o aparecimento dos problemas cardiovasculares, como cigarro, hipertensão, diabetes e também doença hereditária. Como é o caso da Nereida, que tem histórico na família e está no grupo de risco das pessoas com problemas no coração. Hoje ela toma medicamento controlado e já mudou alguns hábitos, mas ainda não conseguiu abandonar o cigarro, grande vilão do coração. Pediu para começar uma atividade física que não fosse, que eu fosse entrando num condicionamento físico, então eu optei pela hidroginástica. E agora a gente tem que ter a força de vontade para parar de fumar, né? Porque pode ser que nas horas que eu fume, que aparece essa arritmia também. Por isso, tenha fé, bom humor e, acima de tudo, se conheça. Essas são algumas dicas para cuidar bem do coração. E já estamos de volta, ao vivo e em cores, começando aí o nosso programa Vida e Saúde. A gente já viu a matéria, sabe por onde vai o programa de hoje. E é por isso que nós convidamos aqui para falar sobre o coração
e as suas emoções, como reage o nosso coração diante das emoções do dia a dia. Ele é médico cardiologista, uma das maiores autoridades desse planeta, está vindo de Viena, portanto, né, a gente sabe da fama internacional desse homem aqui, Dr. Otávio Rizzi Coelho, cardiologista do Hospital Centro Médico de Campinas. Doutor Otávio, seja muito bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde de novo. Bem-vindo. Eu que agradeço muito o convite, é uma satisfação muito grande, e falar do coração e das doenças do coração sempre é uma satisfação muito grande para mim. Eu tenho certeza que quem está em casa, doutor, assim, eu sempre digo isso, mas é uma verdade. Quem está em casa já está aumentando o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações, né, doutor? Muito obrigado. Doutor, vamos assim, a gente viu a matéria, mas vamos assim o beabá. Quando a gente fala do coração, o que é o coração? Qual é a função do coração? Para que serve o coração? Bom, o coração é uma bomba que tem a finalidade de receber o sangue que vem do organismo, sangue venoso, bombeá-lo para o pulmão, ele é oxigenado no pulmão. Todo o sangue vai passar pelo pulmão. Do pulmão ele volta ao coração, para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo e é bombeado para o organismo inteiro. Ou seja, o coração é a bomba que mantém o organismo funcionando. Se o coração funcionar mal, pouco ou de maneira inadequada, nós vamos ser malnutridos na economia como um todo. Então, é um órgão fundamental para o funcionamento do organismo. Ele, nesse pulsar, né, ele distribui o sangue. Exato. O sangue vai em todas as extremidades do nosso corpo, todas. E aí o sangue vai e oxigena e purifica e alimenta, né, tudo. Aí volta fraco, volta pobre, né, em oxigênio. Em oxigênio, é oxigenado nos pulmões através da bomba do coração direito. Volta para o coração esquerdo e da bomba do coração esquerdo é de novo distribuído. Quem distribui? Veia ou artéria? Quem manda? Quem manda é a artéria. Quem traz? Veia. Já aprendemos. Quem manda é a artéria, quem traz é veia. Viu? Ô, doutor, assim, esse coração, ele fica doente ou não? Olha, eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante para a gente falar. No Brasil, morrem por ano 1.100.000 pessoas. Como é que é? Morrem 1.100.000 pessoas de todas as causas. Então, todo ano, morre esse número de pessoas. 1.100.000 pessoas por ano no Brasil. Das quais, 1/3 é de doença cardiovascular. Ou seja, o sistema cardiovascular, sozinho, é responsável por 1 em cada 3 mortes que nós temos. Ou seja, a cada 3 pessoas... 1 vai morrer de doença cardiovascular. De uma complicação que afetou o coração. Isso dá a importância que tem. O segundo ponto, não menos importante que o primeiro, é que nós não nascemos para ter doença do coração. A maior parte das doenças do coração que nós temos foram adquiridas ao longo da vida. E uma parte considerável por hábitos inadequados. Por exemplo? Vamos pegar o principal deles, tabagismo. Olha, você que ainda insiste no cigarro, preste atenção, uma das principais causas de problema do coração, tabagismo. Doutor. Vou dar um número que é impressionante. No Brasil, morrem por ano 95.000 pessoas de infarto todo ano. Isso é uma quantidade imensa. Se nós dividimos... Que não precisava. Doutor. Que não precisava. Se eu tivesse o poder de agora proibir o cigarro, acabou o cigarro, não tem mais cigarro, ninguém mais fuma, haveria uma redução de 34% da mortalidade por infarto. Mas a gente encontra, doutor, só fazendo gancho assim, muitas pessoas que fumam, sim, tem gente que morreu, eu fumei e estou fumando, e tem gente que morreu do coração e nunca fumou, etc. Usa esse argumento para continuar, doutor. Bom, isso é um problema de consciência, né? Não, é um pouco mais... Profundo. Veja, eu sei que se eu fumar, eu tenho 3 vezes mais chances de ter infarto. Se eu não fumar, eu tenho 3 vezes menos. Então, vamos trazer para uma coisa do cotidiano. Aqui em Campinas, nós temos que atravessar a Avenida Francisco Glicério. Se eu não olhar se vem vindo o carro, pode ser que eu consiga atravessar a rua e não seja atropelado. Carro breque, escape ou não. Mas é muito mais provável que eu seja atropelado sem olhar
do que olhando para atravessar. É a mesma coisa o cigarro. É lógico que uma minoria dos que fumam não vão ter infarto. Mas o número é tão grande que tem infarto que não justifica. Que entra na estatística, né? Exato. Então, o tabagismo, o que mais? Então, os principais fatores para se ter doença do coração, nós temos o tabagismo, a pressão alta, o diabetes, a obesidade, o colesterol alto, a inatividade física, o estresse emocional, a depressão, ou seja, essa falta de equilíbrio entre o ser e a vida. Então, a depressão... Como lidar com os problemas. Como lidar com os problemas. Esses são os principais fatores. Existem outros, não menos importantes, mas menos frequentes e menos comuns. Alterações da coagulação, alterações das plaquetas, mas já são menos comuns. Esses são os principais. E tem uma boa notícia. Nós temos 3 situações que diminuem o número de infartos. Se o senhor andar todo dia, se o senhor comer frutas, verduras e legumes todo dia, e se o senhor tiver um peso adequado, a probabilidade de infarto diminui. Isso não importa o tempo, não importa se a pessoa tem 40, 50, 60 anos, se começar a fazer, doutor, se começar a se preocupar com isso, está diminuindo o seu risco. Qualquer idade. Uma coisa lógica é, se eu começar, vamos pegar 2 populações que nós conhecemos bem, que são famosas nisso, a população do Mediterrâneo e do norte da Europa. Nós temos muito menos infarto no Mediterrâneo do que no norte da Europa. Os hábitos do Mediterrâneo são muito bons. Andam a pé, fazem atividade física, são magros, se alimentam de frutas, legumes, verduras, cereais, alimentos integrais, muito peixe, azeite de oliva, os que gostam vinho, muito pouca gordura de origem animal. Então, esse conjunto de coisas faz com que você tenha muito menos doença do coração. Gente, isso foi só o início, gente. Você já viu a problemática da situação do nosso coração, do seu coração. Eu vou ter que chamar um intervalo. Na sequência, nós vamos entrar um pouquinho mais nesse tema de hoje, mas eu quero também ouvir a sua pergunta, receber a sua pergunta. Ligue para um vizinho, ligue para a vizinha. O doutor hoje é um dos grandes especialistas de fama internacional, está aqui hoje para falar do nosso coração, do seu coração, para ter essa bomba funcionando saudavelmente. Então não sai daí, esse é o nosso primeiro bloco. O Vida e Saúde é seu. E se é seu, ele volta já só para você. É ter um hábito de vida saudável. Então, se alimentar direito, comer menos gordura, evitar o excesso de sal, praticar atividade física, dormir bem, e seria ter um hábito de vida saudável.